Quando o período é simples, a oração é coordenada ou ela é absoluta? Vamos testar na seguinte frase. O Brasil cresceu um pouco, ponto, mas continua sem educação. Proposta: a oração mais continua sem educação é coordenada sindética adversativa. Proposta certa ou proposta errada? Olha, note o ponto. Veja que são dois períodos. O Brasil cresceu um pouco é período simples. E quando o período é simples, a oração chama-se absoluta. E a outra oração também está no formato de período simples. Note a letra maiúscula, a presença do mais. Portanto, o que você tem de verdade é uma ideia de adversidade entre os dois períodos. Mas a oração "mas continua sem educação" é uma oração absoluta e você está diante de uma proposta errada. Quer reforço? Então, venha comigo. Quando o período é simples, a primeira oração chama-se oração absoluta. Se vier uma outra depois, também vai ser uma oração absoluta. Porque o nome de oração coordenada, que é o que você tem na cabeça, é para período composto por coordenação. Acompanhe. O Brasil melhorou. Depois, mas continua sem educação. Se entre os dois houvesse apenas uma vírgula, teríamos período composto por coordenação e as duas orações seriam coordenadas. Mas como há um ponto marcando o limite de cada período, você tem duas orações absolutas. E o mais? O mais é a famosa conjunção coordenativa adversativa. Essa identidade, o mais não perde nunca. Transmite a ideia de oposição entre os dois períodos, mas não aceite o nome de oração coordenada, que aí você erra. Percebeu? Segunda tentativa, choveu bastante, mas a crise hídrica continua. Mesmo processo, dois períodos simples, duas orações absolutas e o mais trazendo para os dois ou trazendo para o segundo período a ideia de adversidade. Percebeu? Terceira frase. A reprovação caiu, mas o ensino continua ruim. Dois períodos simples, duas orações absolutas. Qual é o nome do mais? Conjunção coordenativa adversativa. E qual é a ideia entre os dois períodos? Naturalmente, a ideia de oposição ou a ideia de adversidade. Nova frase: a inflação diminuiu, mas a confiança não voltou. Dois períodos simples, duas orações absolutas e a ideia de adversidade entre os dois períodos ou entre as duas orações. Mas não temos oração coordenada. As duas são naturalmente absolutas. Mais uma frase: os jovens votam, mas a política não os atrai. Mesmo processo, com a presença do ponto e da letra maiúscula, dois períodos simples, duas orações absolutas. E por último, a descrença existe, mas o trabalho vence tudo. Bom, o mais importante nessa sequência de frases repetidas de propósito é você perceber essa diferença entre oração coordenada e oração absoluta. Se o período é simples, diga aí, quero ouvir, a oração jamais será coordenada, ela será absoluta. E o mais traz para os dois períodos a ideia de adversidade. Bem, meu amigo, minha amiga, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição de forma gratuita todos os dias. Basta inscrever-se no nosso canal. O nosso conteúdo pago é para você que não quer o nome apenas numa lista, mas quer de verdade ingressar ou na universidade ou no serviço público. Você precisa melhorar o desempenho em língua portuguesa, então temos uma assinatura, um plano muito baratinho, muito econômico para ajudá-lo. Até a nossa próxima aula.